Alô pessoal, meu nome é professor José Carlos, estou continuando aqui com as nossas dicas aí no processo penal, te auxiliando a aprovação no exame de ordem. Lembre-se que nós temos aulas bem completas, aprofundadas, que vão te auxiliar aí no projeto Exame de Ordem, a carteira é sua. Eu até falo nas minhas aulas de processo penal aqui no Gran Cursos que a carteira é minha, fala o projeto, melhor dizendo, né? Projeto Exame de Ordem, a carteira é minha. A carteira não é minha, a carteira é sua. Você está fazendo por onde, você está estudando e vai conquistá-la. Perseverança, foco e você conquista mais essa etapa, você passa por essa etapa aí profissional, porque você precisa disso para poder advogar e para algum concurso público que doravante você almeje. Mas vamos lá, não podemos perder tempo. Então a nossa característica hoje, ou melhor, a nossa dica hoje é o estudo da característica da sigilosidade do inquérito policial. O inquérito policial, ele é sigiloso. Ah, mas professor JC, José Carlos, na prática não é. Você não vai responder a prova da OAB percebendo o que a mídia faz no nosso cotidiano. Não, você vai responder. O inquérito ele é sigiloso, base legal, artigo 20 do Código de Processo Penal. Vamos lá, joga o slide aí para o nosso aluno perceber isso. Artigo 20 do CPP. A autoridade assegurará no inquérito policial o sigilo necessário, então sublinha aí no teu código sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então deixa claro o nosso código, pode voltar para mim. Deixa claro o nosso Código de Processo Penal Pátrio que o inquérito ele possui a característica da sigilosidade, ele é sigiloso. Por que o inquérito tem que ser sigiloso aí com base no artigo 20? Primeiro, para salvaguardar o princípio da presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência que você estudou na faculdade. Por quê? Eu não posso tratar o acusado ou também aqui indiciado no inquérito como se condenado já fosse, se não tão somente após o trânsito em julgado. Esse é um princípio constitucional estampado lá no artigo 5º, inciso 57, que eu também já estou rememorando aqui. Princípio da não culpabilidade para alguns, que eu prefiro essa nomenclatura, princípio de estado de inocência para outros e princípio da presunção da inocência. Ora, se eu não posso tratar o indiciado como se condenado fosse, eu tenho que preservar o sigilo para salvaguardar os seus direitos da personalidade, a sua imagem, a sua honra, o seu nome. Eu não posso fazer um pré-julgamento e tratá-lo como, não há que se falar em sentença condenatória transitada e julgado, e tratá-lo como se condenado fosse. Um outro fundamento para preservar o sigilo no inquérito, já que podem te perguntar isso no exame de ordem, é a própria elucidação dos fatos, como diz o artigo 20. Joga o artigo 20 novamente para o nosso aluno perceber isso. Necessário a elucidação do fato. Pode voltar para mim. Ora, se eu começar a divulgar o que está por ser feito e o que foi produzido de forma absoluta, é óbvio que eu vou quebrar a possibilidade de encontro de novas provas e elucidação do fato, já que a autoridade policial ela visa fazer uma reconstrução histórica dos fatos, trazendo ao promotor ou ao querelante, trazendo ao promotor ou MP ao querelante os indícios de autoria e prova de materialidade para que esses possam oferecer denúncia e, respectivamente, se for ação penal privada, a queixa-crime. Agora, voltando para mim. Professor, esse sigilo é absoluto? Lógico que não. O sigilo ele permanece para o próprio indiciado. Quem é que tem acesso? O juiz. Quem é que tem acesso? O promotor e também o advogado. É isso que vão te perguntar no exame de ordem. O sigilo ele não é absoluto. O sigilo não abarca o que está previsto no Estatuto da OAB, ou seja, os direitos do advogado, as prerrogativas profissionais do advogado. O artigo 7º do Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, que foi modificada recentemente pela Lei 13.245 de 2016. Anota aí para os teus estudos. Conditio sine qua non, condição sem a qual não há a tua aprovação. Eu tenho que estudar o Estatuto da OAB já atualizado com a reforma de 2016.
Lei 13.245 de 2016, ok? Então vamos lá, vamos começar analisando a súmula do Supremo, súmula com caráter vinculante, ok? Se é com caráter vinculante, se é súmula vinculante, só pode ser do STF, é óbvio. Então vamos ver, joga para o aluno aí a súmula vinculante de número 14, porque ela deixa bem claro que o advogado tem acesso a tudo que já foi documentado, a tudo que já foi produzido. É direito do defensor, do advogado, no interesse do seu representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados. Então, tudo aquilo que já foi documentado, então ele não tem acesso a tudo, ao que já foi documentado. E o Estatuto da OAB reformado diz que a autoridade pode limitar essa documentação prévia. Se uma diligência futura, por exemplo, pode ser comprometida, a autoridade policial dizer que não vai juntar naquele momento, mas que doravante, por exemplo, vai juntar a oitiva da testemunha. Lógico que vai ter que dizer o porquê. Isso é alteração da Lei 13.245, que eu quero que você leia todo o artigo 7º, direitos do advogado, ok? Bom, então é direito do defensor, no interesse do representado, esse material vai para você, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados. Em procedimento investigatório realizado em órgão de competência de polícia, isso foi expandido pelo Estatuto da OAB, qualquer órgão que faça a investigação, ok? Receita Federal, Ministério da Fazenda, qualquer órgão, Ministério Público em que investiga no âmbito criminal, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, passando aqui, pode voltar para mim? Pode voltar para mim, por gentileza? Passando aqui, eu quero que você observe também o Estatuto da OAB. Você vai abrir o Estatuto da OAB no artigo 7º, ok? Eu estou tendo um probleminha aqui de passar slide, eu não estou conseguindo passar o slide, agora deu. Ok? Técnica, consegui. Então nós temos aqui no artigo 7º, para terminar essa nossa super dica, digamos assim, porque é de 2016, vai passar aí para você. Artigo 7º, são direitos do advogado. Então, prerrogativas profissionais do advogado. Inciso 14, examinar, foi o que eu te falei, agora foi expandido, não só em delegacia. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração. Vem para mim. Em qualquer instituição que faça investigação. Pode ser administrativa, qualquer procedimento investigatório, inclusive procedimento investigatório administrativo. Receita Federal, Ministério da Fazenda, MP, você tem acesso mesmo que sem procuração. Grifa isso, porque vai cair no exame de ordem. Precisa de procuração? Não, só vai precisar de procuração, está lá no inciso 10, ou melhor, está lá no parágrafo 10, artigo 7º, parágrafo 10. Está lá, só necessita o advogado de procuração se na investigação tiver incidência de qualquer sigilo. Então, se for declarado sigilo, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico, crimes contra a dignidade sexual, neste caso o advogado tem que ter procuração. Então você vai estudar o artigo 7º, o inciso 21 e vai dar uma olhadinha também combinado com o parágrafo 10. Então volta para mim, para o aluno enxergar isso. Volta para mim. Então o aluno tem que lembrar que precisa de procuração só se houver sigilo. Do contrário, como regra geral, em qualquer instituição responsável por investigação, mesmo que seja administrativa, não necessita de procuração. Para fechar, volta o slide aí. Volta o slide. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, é a regra geral, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, pode ser administrativa, já falei isso, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças, o advogado pode copiar peças, tomar apontamentos em meio físico, e olha a grande novidade, ou digital, eu posso escanear, posso bater uma foto, está aqui, ou em meio físico ou digital. Redação dada, como eu te falei, pela Lei 13.245 de 2006. Volta para mim, mais uma super dica, atualização de 2016,
rumo à tua aprovação. Gran Cursos, professor José Carlos. Até a próxima.